pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e a aula de hoje é sobre gráficos estatísticos. Os gráficos estatísticos, eles são representações visuais de dados estatísticos que devem corresponder, mas nunca substituir tabelas estatísticas. O uso de escalas e sistema de coordenadas simplificam e deixam claro a veracidade desses gráficos. Os gráficos estatísticos estão comumente utilizados em nosso dia a dia, quando nós realmente precisamos demonstrar de forma visual dados estatísticos. Esses gráficos, eles têm algumas classificações e tipos, de acordo com a necessidade em que eles são utilizados. Vejamos agora. A primeira classificação seria dos diagramas, depois os estereogramas, pictogramas e cartogramas. Essas classificações, elas podem ser subdivididas em algumas classificações bem mais comuns utilizadas no nosso dia a dia. A primeira classificação seria os gráficos de diagrama. São gráficos geométricos distribuídos em duas dimensões. Eles são mais usados em representação de séries estatísticas. Eles podem ser gráficos em coluna, representados por retângulos dispostos verticalmente. Aqui é um exemplo de um gráfico em colunas, em que no eixo vertical eu estou representando aqui os valores que poderiam ser qualquer valor que eu determinei de uma pesquisa, e aqui no horizontal seria o campo. Por exemplo, vamos supor que eu queria fazer uma pesquisa sobre a preferência de um grupo de pessoas em determinado tipo de alimento. E eu fiz uma pesquisa, por exemplo, com 1000 pessoas. Esses campos aqui, que eu chamo de campo 1, campo 2, 3, 4, 5 e 6, seria justamente o tipo de alimento. E essa quantidade da vertical seria justamente a quantidade de pessoas que escolheu aquele alimento, ok? O outro gráfico seria o gráfico de barras. Ele é muito semelhante ao gráfico de colunas. A diferença é que eles são dispostos de forma horizontal. Então, são gráficos que são representados na horizontal. Esse exemplo aqui seria, por exemplo, quando eu quero fazer a classificação do número de filhos por mulher. No eixo horizontal, eu teria a quantidade de mulheres e no vertical seria a quantidade de filhos. Por exemplo, se eu quisesse retirar aqui o dado de 300 mulheres, em média, na verdade não são 300, em média elas estão com nenhum filho, né? Como, por exemplo, aqui em média 160, 180 mulheres têm um filho e assim sucessivamente. Esses gráficos, para serem mais claros, eles devem apresentar necessariamente qual seria o valor que está naquela posição. Por exemplo, esse gráfico ele não é um gráfico claro. Por quê? Porque aqui a quantidade de filhos, que são 4 filhos, eu não sei exatamente quantas mulheres eu representei aqui. Então, o ideal é que ao lado dessa barrinha horizontal, seja no horizontal ou no vertical, aparecesse realmente o valor exato, a quantidade de mulheres. O próximo gráfico é o gráfico em colunas ou em barras compostas. Ele é comumente usado para representar simultaneamente dois ou mais fenômenos utilizados ou estudados com propósito de comparação. Então, aqui eu tenho um gráfico que representa a quantidade de anos no eixo horizontal e aqui o valor da balança comercial, né, da quantidade em reais ou dólar, que aqui não deixou claro, e eu estou fazendo a balança comercial nesse período, entre a comparação entre exportação e importação. Então, eu estou comparando em 89 dois dados desse determinado produto, exportação e importação de um determinado produto. Já o gráfico em setor são utilizados para representar uma série estatística. Eles são normalmente utilizados na forma de círculo e é empregado sempre quando desejamos ressaltar a participação do dado no total. As séries temporais geralmente não são representadas nesse tipo de gráfico. Por exemplo, quando nós vamos construir esse tipo de gráfico, nós vamos sempre fazer uma comparação com o círculo completo, que seria uma volta completa de 360 graus. Então, vamos construir ele sempre através de uma regra de 3, fazendo a comparação entre o total e um giro completo de 360 graus. E depois a parte para x graus. Por exemplo, eu queria fazer uma divisão novamente, né, sobre a preferência de determinado alimento, onde foram entrevistados 1000 pessoas. Então, o total seria 1000 pessoas. E se eu quisesse comparar, por exemplo, com pizza, 100 pessoas, por exemplo, responderam que preferem pizza. Então, a parte seria justamente equivalente a 100 pizzas
E aí eu ia fazer a regra de 3 para determinar qual seria o ângulo de abertura para esse tipo de gráfico. Então, essa comparação, justamente com essa regra de 3, vai dar a construção desse gráfico. Aqui é um exemplo dele. Então, ele pode ser representado em graus ou em percentual. A diferença é que se eu fizer em percentual, quando eu for comparar esse gráfico, na regra de 3 eu não uso 360 graus. Eu vou usar também em termos percentuais, então seria x%, ok? Outro gráfico seria justamente essa representação, novamente em termos percentuais. Mas essa abertura sempre tem que ser determinada anteriormente. O próximo gráfico são os estereogramas. Os estereogramas são gráficos geométricos, são dispostos em 3 dimensões, eles representam o volume. Eles são usados na representação gráfica de tabelas de dupla entrada, por exemplo, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, né? Então, aqui é um gráfico em 3 dimensões, né? Em que ele representa justamente a dupla entrada. Ela aqui fala de valor de operações de crédito aprovada no setor informal ou Fundab, ok? Para finalizar, nós vamos falar justamente do pictograma. O pictograma são construídos a partir de figuras representativas da intensidade do fenômeno. O que significa isso? Esse é um gráfico que tem uma vantagem de despertar a atenção de um público leigo. Fica um pouco mais fácil dele entender, compreender e visualizar. A sua forma é bem atraente e sugestiva. E os símbolos são bem autoexplicativos. A desvantagem dele é que os pictogramas apenas mostram uma visão geral do fenômeno. Então, esse seria um exemplo de um pictograma. Por exemplo, aqui seria o número de árvores exploração agrícola, e aqui ele representa justamente pelo esse gráfico com os desenhozinhos das árvores. Então, a gente já está sabendo que é um gráfico relacionado a alguma coisa a agricultura, por exemplo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a definição e a classificação de cada gráfico. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau!